Olá, estamos aqui novamente com a Cristine Tobias, fisioterapeuta neonatal e pediátrica, e hoje ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que fazer com esse bebê prematuro quando você chega em casa. Cris, passado o susto inicial da mãe que tem um bebê prematuro, um momento volta para casa com esse bebê nos braços, mas ainda com muito medo e muita insegurança. Quais são as dicas que você pode dar para essa família? O que você poderia recomendar? A melhor recomendação é que essa mãe tenha sido orientada durante toda a internação, que é a melhor recomendação, porque ela vai se sentir mais segura, ela já vai fazer parte dos cuidados e vai saber cuidar melhor do seu bebê. Essa seria o melhor. Mas a gente sabe que mesmo assim, quando o bebê chega em casa, a mãe chega em casa com seu bebê, parece que todas as dúvidas voltam, aquilo que ela achava que não, a dúvida que ela achava que não tinha vem, a insegurança. A primeira recomendação é cuidado com as visitas, porque às vezes o bebê ficou um tempão dentro do hospital e aí todo mundo quer ver. Então tem que ficar atento às vacinas, tem que evitar um grande número de pessoas, principalmente em lugares fechados, até que a criança tenha um pouco mais de maturidade, porque como geralmente eles vão embora com mais ou menos 2 quilos, ainda é um bebê pequeno, E geralmente o tônus ainda, é um pouco mais baixo, então o bebê ainda exige alguns cuidados importantes em relação ao posicionamento, a troca de fralda, a maneira que a gente coloca no colo. Se a gente pensar que quantas vezes a gente pega o bebê e coloca no colo, quantas vezes esse bebê vai para a posição de amamentação, essas são as recomendações mais importantes, porque é que elas vão fazer mais vezes, Como fazer a troca de fralda, evitar de levantar muito o quadril do bebê, porque aquilo dá uma sensação de compressão no abdômen do bebê que é desconfortável, Evitar que o bebê fique exposto. Às vezes os bebês prematuros que ficaram muito tempo na UTI, eles ficaram muito tempo expostos a uma luminosidade excessiva, a sons muito altos e recorrentes. A UTI é 24 horas, não tem dia e noite. O bebê provavelmente passou por muitos estímulos dolorosos e estressantes, então você deixar o bebê num ambiente mais confortável possível, em que o dia e a noite sejam bem demarcados, para que ele comece a ter esse tipo de regulação, é uma ótima recomendação, E evitar as visitas em grande número, Claro que às vezes o próprio irmão, se for muito pequenininho, não pôde ver muitas vezes o seu bebê. Tem que ensinar, principalmente os irmãos, que não devem beijar a mãozinha do bebê, ou próximo ao rosto, que o bebê leva a mão à boca. Recomendações, na verdade, para qualquer bebê, mas para o prematuro tem uma fragilidade um pouco maior. Ainda é um bebê de risco, Na verdade, o bebê até 28 dias, o bebê que ainda não fez todas as vacinas, ele exige um cuidado maior, o recém-nascido como um todo. O prematuro ainda mais, principalmente com o tempo de internação, Se ele ficou em mais suporte ventilatório, a posição que ele fica sempre vai ajudar ou prejudicar a parte respiratória e o desenvolvimento, Não fique com medo de deixar o seu bebê no berço, bem posicionado. Evite ficar só no bebê conforto. Não exponha o bebê só a tablet, televisão, a tecnologia, Estimule a linguagem do bebê, olhe olho no olho, converse com ele, porque toda essa estimulação vai ajudar no desenvolvimento. Se ele tiver mais dificuldade, então esse estímulo é ainda mais importante, Eu sempre recomendo as mães, quando forem, sempre pergunto, quando eu vou fazer uma avaliação, aonde esse bebê está dormindo, se ele está comendo, como é que está carregando no colo, para que a gente possa ter o maior número de orientações possíveis. Principalmente quando o bebê dorme no berço e esse berço é na parede, a gente tem que lembrar que a gente acaba botando o bebê sempre para o mesmo lado, Porque a gente nunca quer que o bebê fique virado para a parede. Então, que coloque ele deitado do outro lado do berço para que ele também fique deitado sobre o outro lado do corpo. A gente já sabe quando a mãe deixa o bebê só numa posição, porque às vezes até formato da cabeça e o cabelo não cresce, atrás, porque fica só de barriga para cima. Então a gente orienta muito aquele rolinho que tem um velcro, que a gente posiciona o bebê tanto de barriga para cima quanto de lado, e que a gente troque esse lado para que o bebê experimente todas as posições. E aí é importante a gente falar da questão do bebê ficar de barriga para baixo, Tem a campanha de morte súbita, onde o bebê não deve dormir de barriga para baixo, e obviamente isso é a minha mesma recomendação que eu faço, porém
as mães acham que não é para botar nunca de barriga para baixo. Nem né? dormindo, nem E acordada. Você que é mãe sabe que um bebê com cólica, né, a barriguinha quando está apoiada é a melhor posição. E fora isso, para o desenvolvimento, a gente sabe que o primeiro marco motor é o desenvolvimento do controle de cabeça. Então, um bebê que não fica de barriga para baixo no começo da vida, ele não vai gostar de ficar de barriga para baixo depois. E aí, para estimular isso, é muito mais difícil. Então, tem que colocar o bebê de barriga para baixo, sob supervisão, né? Eu sempre falo, vai no banheiro, tem que virar o bebê. Né? Claro. Isso é uma supervisão mesmo. Então, é importante que ele fique de barriga para baixo, sim, quando você estiver acordada, você estiver próximo do seu bebê, e que isso sirva também como uma estimulação, né? Em alguns países eles chamam de campanha de tummy time, é como se fosse um tempo para deixar o bebê de barriga para baixo. Interessante. Né? E aí tudo sempre bem orientado, né? Porque não é só um bom senso, é uma questão de segurança e ao mesmo tempo de desenvolvimento, né? Então é importante ter esse meio termo, nem nunca ficar, né? E sim nunca ficar dormindo, né? Nunca deixar o bebê sozinho, porque para que ele não sufoque e realmente tudo no bebê é um limite muito tênue, né? Muito pequeno. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. Outra recomendação que é importante falar é em relação ao posicionamento, né? O bebê, quando chega em casa, a maior parte do tempo, como eu já disse, ele fica ou no colo ou no berço, né? E aí é importante que a gente saiba como fazer, né? Quando a mãe tem dúvida, eu gosto de dizer para ela fazer nela mesma, para ver a sensação que dá, né? Nunca deixar a cabeça do bebê caída para trás, porque se você ficar nessa posição e tentar engolir, por exemplo, você não consegue, é bem difícil. Então o bebê também vai ficar incomodado. Se a cabeça do bebê ficar muito para frente, ele pode ter dificuldade de respirar, porque o bebê tem todas as partes imaturas e como ele é muito molinho, as partes dele sistêmicas também são moles, então ele pode obstruir a passagem do ar e também pode ter dificuldade de respirar. Então é sempre a posição da cabeça, uma posição neutra, né? Reta, que não seja nem caída para frente, nem caída para trás. E os braços e as mãos sempre para frente. Então quando o bebê fica enroladinho, né, bem organizado, quando a gente junta as mãos e junta os pés, ele fica bem mais calmo e também é importante para o desenvolvimento. Aquelas técnicas de enrolar o bebezinho mesmo numa mantinha no boas. Quando o bebê está um pouco mais velho, ele fica mais difícil, já não aceita mais. Mas a gente usa isso inclusive como uma estratégia positiva sensorial que acalma o bebê até na UTI, né? Então isso pode ser usado em casa também, sempre tendo cuidado de fazer do pescoço para baixo, para que o bebê que não cause nenhuma obstrução também ao bebê, né? Tem que ter cuidado com isso. Eu sempre oriento também para não botar muitas coisas no berço, porque pode tanto ser muitos bichinhos, muitas coisinhas, o bebê talvez já tenha ficado em suporte ventilatório, então talvez já tenha alguma predisposição, né, a ter algum tipo de infecção respiratória, então é bom deixar o quarto arejado, o berço com o mínimo de coisas possíveis, assim como posicionar bem, né? Então, nunca deixar o bebê só de um lado, evitar deixar ele só de barriga para cima e sempre usar um rolinho, né, para acomodar bem o bebê. Né? Isso é importante para o desenvolvimento dele, ainda mais importante para um bebê que teve esse parto prematuro, né, que nasceu antes da hora. Se os pais tiverem dúvidas, né, a gente tem a nossa página do Facebook, que é Criança em Desenvolvimento, e tem uma página muito legal que chama prematuridade.com, que é dos pais. Uma associação dos pais, né, que tiveram seus bebês prematuros. É bem legal e tem bastante informação lá. Mais importante ainda é que a mãe leve seu bebê todos os meses ao pediatra, que procure, né, que esse pediatra faça os encaminhamentos para todas as áreas, né, que o bebê possa ser acompanhado no seu desenvolvimento, né, tanto fisioterapia como fono, nutrição, tudo que influi no desenvolvimento, porque não é só a parte motora, mas tem toda uma parte de linguagem, tem toda a parte sensorial, ele tem que estar bem visualmente, ele tem que ouvir bem, ele tem que comer bem, ele tem que dormir bem, o seu comportamento pode também ser alterado. É um bebê que precisa de um acompanhamento extra, né, com outros profissionais durante um tempo. É muito importante, para ter certeza de que esse desenvolvimento está caminhando bem. Exatamente, né? Porque a prematuridade a gente sabe que pode causar vários prejuízos, né? E já tem estudos de adultos, né? De 20 anos, né? A longo prazo, que já demonstram que
isso acontece realmente, né? Não em todos, não é sempre a mesma dificuldade, mas se isso puder ser evitado, né? Claro. O quanto antes melhor. Aí é importante sempre que os pais procurem fontes confiáveis de informação, principalmente, né, os profissionais de saúde, para que tirem suas dúvidas, não fiquem com medo das perguntas serem bobas nem nada. A gente sabe que a gente sempre pede ajuda a quem está mais próximo, né? Às vezes a mãe ajuda, né? Todo mundo da família, né, os amigos, mas é importante que algumas dúvidas, principalmente no caso do bebê que ficou internado, sejam tiradas com um profissional de saúde, né? É importante que a mãe saiba que se o bebê não estiver sugando direito, estiver dormindo muito, isso é um sinal de que tem que ir até o pediatra para ver, né, como está a questão da amamentação, resolver isso. Não dá para ninguém amamentar, porque a amamentação cruzada é um perigo para a saúde, pode... amamentação cruzada é uma outra mulher amamentar. Uma outra mulher amamentar o seu bebê, de jeito nenhum. E na hora do desespero, às vezes a mãe acaba... A vizinha bate na porta a e... irmã, né, como é da família, acha que não tem nenhum perigo, mas às vezes uma hepatite que a mãe não sabe que tem, e aí ela acaba amamentando o outro bebê, então isso não pode ser feito de jeito nenhum. Então é melhor que procure um profissional de saúde para que né, a mãe seja orientada antes que chegue a um caso de desespero, né? Porque ver seu bebê chorando de fome e não saber o que fazer realmente é complicado. Em relação agora ao período, né, do inverno, é importante lembrar que esse bebê está mais propenso a ter algumas infecções respiratórias, tanto por ter ficado internado ou por ter usado algum tipo de suporte ventilatório. Então a gente recomenda que use sempre um soro fisiológico, né? Meio ml de soro em cada narina, pelo menos uma vez ao dia, para higienizar a parte respiratória também. Né, além de manter o quarto arejado, né, evitar produtos com cheiro, perfume, né, para que esse bebê, né, evite que esse bebê tenha qualquer tipo de alergia, a pele é sensível, né, o bebê é sensível, e que também evite a superproteção ao mesmo tempo, né, esse bebê fica muito no colo, né, e aí vamos deixar o bebê um pouquinho deitado, deixa ele experimentar a movimentação espontânea dele, livre, né, deixa ele explorar as mãos, às vezes usar a chupeta pode acalmar o bebê, mas aí pode fazer com que ele pare de mamar e ao mesmo tempo pode fazer com que ele leve menos as mãos na boca. Então o bebê vai levar as mãos na boca, depois que ele pegar os objetos, ele vai levar os objetos na boca e isso faz parte do desenvolvimento e da coordenação. Então ela é positiva e não deve ser evitada, né? É importante que isso seja estimulado também. Ficou alguma dúvida ainda sobre esse assunto? Escreva aqui embaixo pra gente. Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Mudei a ordem do babado, mas eu consegui.